tarde. Meu nome é Bianca Talarico, sou professora de Sociologia nas escolas estaduais Marieta Soares Teixeira, aqui em Cataguases, e Enéas França, em Leopoldina. A minha formação é em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Viçosa e eu sou mestranda em Educação Profissional e Tecnológica. Vou falar para vocês acerca do tema da redação do Enem de 2015, que é o seguinte: a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Essa proposta apresenta dados estatísticos, gráficos e textos referentes ao feminicídio, à violência doméstica, à violência contra a mulher no geral. E daí vem a importância da sociologia ao contribuir, com argumentos, inclusive argumentos de autoridade. Autores clássicos da sociologia podem contribuir para a redação desse texto, principalmente porque a proposta do Enem apresenta um problema social que precisa ser questionado, desnaturalizado, desconstruído, discutido. Então eu trago uma brincadeira. Eu, Bianca, jamais me imaginei fazendo uma videoaula, Só que em razão da pandemia que nós estamos vivendo, dessa necessidade de isolamento social, me frustra saber que os alunos do ensino privado estão recebendo atividades e videoaulas e para os meus alunos nada. Então vamos tentar. A brincadeira tá aí, alguns memes, Karl Marx, Max Weber, Durkheim, do método compreensivo. Émile Durkheim, à direita, autor francês, inaugurou o pai da sociologia, trata do fato social, que eu vou explicar mais detalhadamente a seguir. Ele é do método funcionalista, acredita que cada parte, cada instituição social é responsável por exercer um tipo de função social no tecido social como um todo. Karl Marx, autor alemão também da luta de classes, conhecido, muito falado, atrelado ao comunismo. Eu deixo um adentro aí de que o socialismo e o comunismo marxistas, da forma que esse autor descreveu, nunca existiu. Enfim, ele é autor que trata da luta de classes, de uma dissidência de interesses. São interesses que sempre estão em conflitos entre a classe dominante e a classe dominada, a burguesia, o proletariado, que somos nós trabalhadores. Os clássicos que vão ajudar aí na construção desse tipo textual, que é um tipo dissertativo argumentativo, comecemos então pelo Durkheim. Fatos sociais são maneiras de sentir, agir e pensar. Então qualquer problema social apresentado é um fato social. Porque essas práticas, esses comportamentos, como, por exemplo, as leis, a lei seca, que já caiu no Enem, a alimentação, a obesidade, a questão do cinema do ano passado, a propaganda e a publicidade para o público infantil, o trato com as pessoas portadoras de necessidades especiais, Os próprios preconceitos, preconceito de gênero, nós falaremos hoje da questão da violência contra a mulher, preconceito étnico, racial, religioso, todos eles são fatos sociais. Questão ambiental, fato social. Então você pode começar, iniciar a sua produção textual já dizendo que este problema apresentado pelo Enem é um fato social, explicando por quê, como eu estou fazendo nesse primeiro slide aqui. As características, todos os fatos sociais são coercitivos, porque influenciam os indivíduos. Daí eu tenho a sanção penal e a sanção espontânea. A sanção penal é o que está previsto em lei. No caso aqui eu tenho uma lei para punir a violência doméstica. A Maria da Penha se enquadra aí perfeitamente. Tem lei também que pune a violência sexual, que é o estupro. E a sanção espontânea, que são os olhares, a reprovação social espontânea, porque ela não está prevista em lei. É um tipo de punição, não prevista em lei. Ela acontece a partir da sociedade, que vai taxar, vai julgar esse indivíduo de descontrolado, agressivo, violento e por aí vai. A esterilidade, o fato desses fatos sociais todos, no caso a violência contra a mulher, ser exterior a nós, ela independe da nossa vontade. A generalidade, o fato dessa violência repetir, ela acontece na classe social dominante, acontece entre os ricos, também acontece entre os pobres, classe social dominada. A generalidade, esse ponto que eu acabei de falar, dessa repetição, é geral, é pertinente, conforme o tempo e o espaço. Acontece no Brasil, acontece na Índia, aconteceu com a minha avó e acontece hoje conosco mulheres.
Retornando ao Max Weber, ele trata de 3 tipos de dominação social que são legítimas. Legítimas porque envolvem um acordo, um consenso entre o agressor e aquele que é vítima dessa dominação. Eu vou dizer agressor entre aspas, porque essa dominação ela não implica necessariamente violência, prender, bater. Ela pode ser sim sutil, inquestionável, já que passa de geração para geração e as coisas não se transformam, ou seja, ela representa um tipo de tradição, conforme o exemplo que eu estou dando aí. A questão de quando o homem e a mulher constituem matrimônio, é acrescido ao nome dela o sobrenome dele, na maioria dos casos, ainda que isso não seja obrigatório na contemporaneidade, como já foi algum dia. Eu tenho também dominação social legítima, que envolve o mesmo acordo, o mesmo consenso que eu já expliquei, a dominação social nacional legal. É o que está previsto em lei. Lei Maria da Penha, a lei da criminalização da importunação sexual, não é? O assédio, o estupro também está previsto em lei e por aí vai. Muito importante nesse gênero, nesse tipo textual, que é o dissertativo argumentativo, devemos evitar o senso comum. Senso comum é opinião, as nossas vivências particulares que não se comprovam. O que o corretor dessa redação espera? Espera que você conte o caso sobre a sua vizinha que apanha? Não, gente, não é sobre a nossa vida, não é subjetivo. Aqui nós temos que ser objetivos, impessoais. Por isso é importantíssimo o uso da terceira pessoa no singular. Percebe-se, nota-se, comprova-se, conclui-se no último parágrafo que prevê uma conclusão, que prevê um fechamento, uma solução para esse problema social apresentado. Então, eu poderia dizer aqui, ressalta-se que, de acordo com o IBGE, em 2018, as mulheres ganhavam, em média, 20,5% a menos que os homens. Isso aí representa o conhecimento científico, diferente de quando eu digo, não é? A partir das minhas vivências particulares, a partir do que eu penso da vida, sem comprovação nenhuma científica que envolva pesquisas, dados, diferente de quando eu digo que a violência contra a mulher vem se acentuando nos últimos anos, ou então quando eu digo o machismo não existe mais, isso aí é mimimi, porque as mulheres ocuparam o mercado de trabalho, as mulheres votam. Senso comum, vamos evitar, porque o corretor tá de olho nisso aí. Mais um meme, né, gente? Vão levantar o senso comum e os tabus, não vão se desconstruir sozinhos. Não vão se problematizar sozinhos. Bora pensar, bora refletir. Então, falando dos nossos argumentos para esse tema em questão, que é a violência contra a mulher, não é? A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Então, é importante enquadrar que esse tipo de violência é uma violência de gênero. Eu tenho a desigualdade social de renda, se refere à classe dominante, classe dominada, enquanto alguns não têm o que comer, outros estão andando de jatinho. Eu tenho a desigualdade social racial, questões étnicas, não é? Que advêm da escravidão e se arrastam até aqui, comprovada também através de dados estatísticos, onde o negro ainda ganha menos do que o branco na nossa sociedade contemporânea, em termos de atualidade. E eu tenho a desigualdade social de gênero. Por que desigualdade? O gênero é um comportamento que é atribuído. Os papéis sociais que se assumem. O que é imposto a ela, o que é imposto a ele, como ela deve se portar, se comportar em sociedade. Fecha as pernas, menina, fez um bolinho, ficou gostoso, ó, já pode casar. E o menino? A menina é pequenininho, por acaso, né, criança, 2 anos, encostou a mão no peito da tia, da vizinha, paniquete, gostosona, padrão de beleza. O que o pai fala? O que a família do menino fala? Vai ser um garanhão quando crescer. Isso é muito bom. Afinal de contas, ele é o predador, ele é o macho. Então é isso que é o gênero, esse comportamento que nos é atribuído. A sexualidade dela é tolhida por questões culturais. Ela é mais vaidosa, é dada como mais sensível por questões culturais também. Nós não nascemos com essas características, elas não são inatas. E daí eu posso desnaturalizar, que é justamente questionar, não é? Desconstruir aquilo que é dado enquanto natural, que são esses comportamentos,
natural do ponto de vista biológico e, na verdade, é cultural, envolve uma construção social, ou seja, nós não nascemos comportando assim. A menina não nasceu preferindo rosa e o menino não nasceu preferindo azul. Isso foi aprendido, não é? Ela não nasceu mais frágil, mais sensível, delicada e emotiva do que ele. Ele ouve desde criança, o homem não chora, você tem que ser valente, tem que resolver através da imposição da força. Então, você pode iniciar o seu texto tanto diferenciando o sexo do gênero, lembrando que gênero aí para Margaret Mead, que é uma autora, uma antropóloga estadunidense contemporânea, os gêneros são categorias sociais. De novo, ele não é inato. Eu trago aí uma charge sobre a Simone de Beauvoir, que fala que não se nasce mulher, torna-se mulher, exatamente por essa questão cultural, não é, de construção social dos comportamentos. Então eu posso iniciar o meu texto diferenciando o sexo do gênero. O sexo é um fator biológico, a nossa fisiologia, a anatomia feminina é diferente da anatomia masculina, os hormônios. Enquanto a mulher tem progesterona, estrogênio, o homem tem testosterona. A genitália também é diferenciada, não é? E o gênero, eu já estou falando de um comportamento social que nos é atribuído. Então eu inicio o meu texto diferenciando esses dois conceitos. Posso puxar para o gênero a Margaret Mead, gêneros são categorias sociais. Posso puxar para o gênero Simone de Beauvoir, citação direta aí, não se nasce mulher, torna-se mulher. Posso desnaturalizar, atribuindo esse conceito da desnaturalização ao Pierre Bourdieu, um outro sociólogo francês contemporâneo, e dizer, sobretudo, que esse comportamento não é inato, ele não é natural do ponto de vista biológico. Do ponto de vista biológico, as nossas ações são a necessidade de sono, de alimentação, não é? A sede, necessidade de água e até da relação sexual para que haja reprodução, não é? E a perpetuação da espécie. Do ponto de vista biológico, isso é natural. O resto eu posso desnaturalizar na minha redação do Enem. Eu desnaturalizo a lei, porque ela não é natural, ela foi construída pelos homens, não é? Em conjunto. Eu posso desnaturalizar a alimentação. A gente não nasce preferindo o cheeseburger, a batata cozida, a couve, a mandioca, a gente aprende. Então, esses hábitos alimentares também envolvem uma construção social. Eu posso desnaturalizar até o futebol enquanto esporte. Envolve torcida e o ser humano não nasceu jogando futebol. Ele aprendeu a preferir futebol. Então, a desnaturalização é um termo-chave que se encaixa em qualquer tipo de tema textual. Processo de socialização. Nesse caso aqui da violência contra a mulher, como é que é o processo de socialização dela e como é o processo de socialização dele? Ela tem que saber cuidar da casa, dos filhos. Ela é confinada ao âmbito doméstico, não é? E também não pode exercer a sua sexualidade de forma livre como ele, que é taxado de garanhão, fodão, enquanto ela associa-se até a termos do universo animal, não é? Para designá-la enquanto promíscua, vagabunda, vadia. E aí os termos do reino animal, vaca, galinha, piranha. Então, o processo de socialização, que é o fato de nós internalizarmos as práticas sociais inerentes à nossa cultura, pode ser dito também, pode ser uma forma de introduzir a temática. Inclusive, quando se trata de preconceito, há pouco tempo atrás apareceu no Enem sobre a inclusão das crianças e jovens surdos, portadores de necessidades especiais. Então, eu falaria que é necessário que esse processo de socialização envolva essa discussão acerca do preconceito com essas pessoas portadoras de necessidades especiais. A família é a primeira instituição social responsável, mas isso não isenta a mídia, isso não isenta a escola. Então, eu posso relacionar também. Nesse tema, apontar o determinismo biológico enquanto teoria que não se comprova cientificamente é uma teoria de senso comum. Que trata que o comportamento social é determinado por fatores biológicos, por uma constituição fisiológica, orgânica, né?
E daí, se a mulher é de uma natureza inferior, conceito que, percepção equivocada que se arrasta da antiguidade até aqui, se ela é de uma natureza inferior, o comportamento dela vai ser determinado pela sua constituição biológica. Então ela vai apresentar dificuldade, incapacidade, desqualificação para determinadas atividades profissionais, como a gerência de uma empresa, que se diz por aí que precisa-se de alguém mais objetivo, não tão emocional, não tão frágil, que não fique com pena na hora de demitir alguns funcionários e tudo mais. Então é um outro conceito da sociologia que pode ser apresentado e rebatido, refutado logo em seguida, por se tratar de senso comum. Então, na Antiguidade Clássica, a mulher era dada de uma natureza inferior. Na Grécia Antiga, ela não servia nem para sacanagem, daí a pederastia. Homens procuravam outros homens para as relações sexuais. A mulher era dada somente à reprodução. E daí, alunos tinham relação com seus professores. Normalmente, professor ativo, aluno passivo. Era assim que se dava na Grécia Antiga, na Antiguidade Clássica. Ela não tinha direito a votar e tudo mais. Então, somente os homens que eram cidadãos, que tinham acesso a esses direitos. Na Idade Média, essa natureza inferior, ela persiste. O corpo feminino é visto enquanto o próprio pecado, por isso ela é mais propensa aos artifícios do demônio, às artimanhas, e é demonizada, é claro. De uns tempos para cá, a gente teve uma mudança da inferiorização, nós passamos para a sexualização, objetificação e coisificação da mulher, sobretudo do seu corpo, que se dá através da mídia, das propagandas e dos programas em geral, não é? Como Domingão do Faustão, Pânico na TV, ela é desumanizada. Essa desumanização se mantém com o patriarcalismo, ainda é enxergada enquanto uma propriedade. Então eu coloquei essas imagens aí para a gente diferenciar o antes do depois. Depois em termos de agora, não é? Antes o seu corpo tinha que ser escondido, porque o corpo era o próprio pecado. Então ele tinha que ser todo tapado, e ela está ali nessa posição de subserviência, de servidão doméstica, servindo o marido e não bebendo a Heineken, marca de cerveja conhecida. Ao lado direito eu tenho a mulher sendo sexualizada e objetificada nas propagandas. Então escravizada, presa enquanto sexo, enquanto corpo, se libertou enquanto sexo, enquanto corpo. Agora ele pode ser mostrado. Inclusive, quanto mais bem cuidado, a mulher é dada do ponto de vista social como mais sucedida. Quando ela não cuida do corpo, ela é julgada por isso. Ele é objeto de cuidado, de zelo nas atuais circunstâncias. Então são fenômenos históricos e sociais que podem ser trazidos para essa temática. Eu tenho a violência simbólica, conceito do sociólogo francês Pierre Bourdieu. Eu posso começar o texto questionando ou então colocar conforme o andamento, não é? Lá no segundo parágrafo, eu posso questionar o que é violência. A violência é só física? Ela agride necessariamente o corpo? Não é? Tem que porrar, tem que ter porrada, tem que descer o cacete para essa violência, tem que estuprar? Ou a violência pode ser também verbal, psicológica, sutil, sem que a classe dominada perceba? E aí a violência simbólica? Simbólica por isso, porque é sutil e não envolve agressão física. Ela não é restritamente física. O imperativo midiático, a imposição do padrão de beleza, é um tipo de violência simbólica. Ela é julgada, taxada de gorda, de desleixada, preguiçosa, se não se adequa a esses rituais sociais impostos a ela. O jejum, a dieta, o sacrifício em prol do cuidado do corpo. Eu coloco alguns exemplos aí para vocês, não é? Uma marca de shake que relaciona a motivação, como se uma mulher motivada tenha que necessariamente perder peso, ou então quando você não perde peso, você não tem a motivação necessária. Coloco um outro exemplo aí, associando a coragem ao emagrecimento, outra associação superficial, não é? Essas mulheres são sempre estereotipadas e rotuladas de preguiçosas e desleixadas. Ah, você não emagrece porque você não tem foco, porque você não tentou realmente. Ela é muito mais cobrada que ele do ponto de vista estético, não é? E agora alguns exemplos, termos em inglês,
que não tem uma tradução ao pé da letra, mas que são importantíssimos, falados fora daqui e que representam violências de gênero, representam violências contra a mulher. O primeiro deles é o gaslight. Ele não tem nada a ver com a tradução ao pé da letra. A tradução ao pé da letra seria o gás reduzido, o gaslight, não é? Como açúcar é reduzido nos alimentos, o gás seria reduzido aqui, na tradução ao pé da letra. Não tem nada a ver porque esse nome vem de um filme de 1944, onde o homem cria uma situação, ele abusa psicologicamente da sua esposa e cria um enredo, uma situação para que ela pense que está enlouquecendo mediante a redução dessa lâmpada a gás de antigamente. Então, lembrando que o gaslight é um tipo de abuso psicológico, ela é dada enquanto louca, você está exagerando, não é nada disso que você está pensando, inversão de situações num relacionamento abusivo também configura um gaslight. O segundo dele, slut shaming. Slut, para quem não sabe, é vadia, né? Esse termo, o slut shaming, enquanto tipo de violência, surgiu da Slut Walk, a marcha das vadias, dada lá no Canadá pela primeira vez, na cidade de Toronto, quando as mulheres universitárias reclamaram do alto índice de estupro no campus e os seguranças disseram: se vocês não se vestissem feito vadias, não seriam violentadas, não seriam estupradas. Então, quando uma mulher é punida, é culpabilizada pela sua sexualidade, aí se enquadra o slut shaming. Ela fica com quem ela quer, chamada de vagabunda, slut shaming, ou então é usado da sua sexualidade para ofendê-la. Exemplo de slut shaming: quando mulheres que estão inseridas na política são taxadas como vadias, sem se prostituírem, não é? Sem pegar geral, eu tenho aí um exemplo fortíssimo da sexualidade da mulher sendo usada para agredi-la. Nós temos também um caso que aconteceu recentemente. O nosso presidente Jair Bolsonaro foi falar de uma determinada jornalista. Entende-se que no jornalismo há um jargão, não é? Dar o furo de reportagem é conseguir uma matéria que ninguém conseguiu, conseguir antes de todo mundo. E quando ele mencionou esse ocorrido, ele falou que ela deu furo, ponto. Ela não deu furo de reportagem, ela deu furo, tendo uma conotação sexual e erótica acerca dessa mulher. Ou seja, usando da sexualidade dela para ofendê-la, para se colocar em situação vexatória, humilhante. Mais um exemplo de slut shaming que eu coloquei para vocês é o que aconteceu com a Greta Thunberg, aquela defensora do meio ambiente, das questões ambientais, não é? Uma jovem, uma menina, estudante. Foi feita uma boneca sexual dela. E essa boneca sexual diz: como você ousa? Uma forma também de colocar a mulher numa situação vexatória de humilhação, usando da sua sexualidade. Procreate. Eu trouxe aqui enquanto exemplo um filme que trata dessa situação brilhantemente, que é o filme Grandes Olhos. Trata de uma artista, de uma pintora que produz os seus quadros e o marido vende esses quadros como se fosse uma obra dele e não dela. Então a ideia dela é roubada. Bropiating, brother é o irmão, é o colega, é o marido, é o namorado, que usa da ideia dela como se fosse sua, que se apropria. Então no inglês aí seria a junção de brother e apropriação. Appropriate. Stealthing é uma perigosa e criminosa prática sexual, como eu coloquei, quando numa relação sexual o homem tira o preservativo, a camisinha, sem que a mulher perceba ou sem que ela permita. Ou seja, isso não envolve consenso, não envolve uma decisão conjunta, e por isso é uma forma de violência contra a mulher. Interrupt, eu tenho a junção aí do homem mais interrupt no inglês, que é quando o homem interrompe a mulher. Eu coloquei alguns casos aí para ilustrar essa situação. A Manuela Dávila, por exemplo, foi interrompida numa reportagem no Roda Viva, numa entrevista, 62 vezes, enquanto o Ciro Gomes só foi interrompido 8 vezes. E o mass spread. Spread no inglês é abertura, é espalhar, esparramar. E quando o homem abre as pernas num transporte público e não deixa espaço para as mulheres ao seu lado, é um tipo de mass spread. Mais um exemplo aí do interrupt é a fala dessa moça.
O marido da minha mãe precisava arrumar a parede do banheiro e foi me explicar passo a passo a maneira certa de sentar o piso na argamassa. Logo eu, técnica em edificações. Um exemplo claro de mansplaining, não de interrupting, que aquilo não interrompeu, explicou para ela aquilo que ela já sabe, que ela é especialista, um assunto que ela tem propriedade para falar. Mais formas de ilustrar o texto. A pornografia de vingança, normalmente ao término de um relacionamento. O ex-marido, o ex-namorado que não aceita esse término vai lá e divulga as nudes, os vídeos íntimos do casal. E ele é o fodão do ponto de vista sexual, né, gente? Então, a humilhação social, quem vai passar é ela sendo taxada de vagabunda, de piranha. Você provocou, você poderia ter evitado isso. Gera muito sofrimento, até suicídio. A violência obstétrica, a violência que acontece no momento do parto. Eu coloquei alguns exemplos aí, ó, agressões, no caso ela envolve agressão verbal e psicológica, e também física, verbal e psicológica, quando é dito pra ela, na hora você gostou, então agora aguenta, não tem que ficar gritando, cala a boca, se continuar gritando, o bebê vai nascer surdo. Tudo isso são exemplos que eu já presenciei em relatos de mulheres que passaram pela violência obstétrica. Omissão de informação, ela tem direito ao acompanhante, muitas das vezes esse direito é negado, é mais um tipo de violência obstétrica. É física, a episiotomia não é necessária, que é o PIC recomendado, não é recomendada pela Organização Mundial de Saúde, por isso não é necessária e continua acontecendo no Brasil. E depois da episiotomia, em alguns casos, ainda se dá 1 ponto ou até 2 pontos a mais do necessário, para que haja um estreitamento do orifício vaginal, beneficiando o prazer masculino. Mas o que é violência obstétrica? Ela não poder escolher um tipo de parto. Se tem dilatação adequada e ela quer ter parto normal, beleza. Se não tem dilatação, não adianta forçar. O ideal não é forçar o parto normal. Isso é violência obstétrica. E aí a gente vai para a cesariana. Ela não escolher a posição que ela vai ter a criança. Tudo isso se enquadra enquanto violência obstétrica. Lembrando que a gente não tem uma lei federal que pune esse tipo de crime. A mutilação genital, coloquei uma foto da lâmina que é usada para esse tipo de mutilação, que acontece normalmente em países do Oriente Médio e da África. O clitóris, a parte responsável pelo orgasmo feminino, é retirada, decepada, sem a menor higiene, acontece sem asepsia, sem anestesia, de forma porca, açougueira. Essas meninas são mutiladas por razões culturais, não necessariamente religiosas, mas porque elas vão ser consideradas devassas e perigosas para os seus maridos. Elas podem vir a trair os seus maridos se não passarem por essa mutilação genital. É difícil até, nesses determinados países, a mulher conseguir se casar sem passar por esse ritual de tortura que é a mutilação genital. Acontece com algumas mulheres ainda na infância, por volta dos 4, 7 anos de idade. Então, pode ser uma forma de ilustrar o texto, esses exemplos que eu estou apresentando aqui. Por último, a masculinidade tóxica, o fato dos homens serem educados, crescerem ouvindo que eles não podem chorar, que eles têm que ser fortes, não podem ser frágeis, emotivos, que eles têm que resolver através da força, da imposição do medo, que eles têm que gostar pra caramba de material pornográfico, que ele tem que ficar com a mulher que chegou nele, né? Mesmo que ele não queira. Tudo isso é masculinidade tóxica. Então o machismo também atinge os homens, isso pode ser pontuado. Eu coloquei para vocês uma imagem de um jogo eletrônico que se chama Happy Day, Dia do Estupro. E nesse jogo, o jogador em questão, ele controla um sociopata, um serial killer, que assedia, estupra, mata, tortura mulheres em meio a um apocalipse zumbi. Então seria uma forma de banalizar, de naturalizar a violência sexual, os jogos eletrônicos como esse, que é o Happy Day. Citar músicas, filmes e séries contribuem também para o repertório cultural da sua redação. É importantíssimo. Ah, dona, mas eu não sei citar Chico Buarque. Eu não sei citar Geni e o Zé Pelim, que é a música que você passou uma atividade pra gente. Beleza, você pode citar funk, não é? Você pode adequar ao que você gosta, ao que você ouve. Então vai um exemplo aí. A música Só Surubinha de Leve, do MC Diguinho, gente, inclusive foi muito criticado na época,
poderia dizer, ela fomenta a cultura do estupro, né? Ela contribui essa cultura na qual normalmente há desresponsabilização, ou seja, tira-se a responsabilidade do agressor, do estuprador, e culpabiliza-se a vítima. Isso aí é um exemplo de repertório cultural, um exemplo de citação de uma música que contribui para a sua pontuação na redação do Enem. Gente, eu sei que vocês estão com muitas saudades dos professores insuportáveis como eu, né? Mas eu deixo aí algumas dicas para o texto de vocês. Lembrando que os autores clássicos, entendendo um pouquinho deles, não tem como ficar a pé. Você vai ter uma carta na manga. Falei muito do Durkheim.